Agora a gente vai falar de um assunto que é muito importante. A gente começa essa edição falando de um cenário preocupante. Em menos de uma semana, 2 casos suspeitos de agressão a crianças foram registrados aqui na nossa região. Em um deles, o bebê não resistiu e morreu. Você sabia que geralmente os agressores são pessoas que convivem diariamente com crianças, da mesma família, pessoas próximas? Mas como identificar uma situação como essa? Você pode denunciar, sabia disso? Confira na reportagem. 19 de janeiro de 2018. Chega à Delegacia de Defesa da Mulher de São José dos Campos a denúncia de que um bebê de 1 ano de idade teria sido espancado. A criança foi levada para o hospital municipal com traumatismo craniano e vários hematomas pelo corpo. Eu fico muito chocada, né? Porque é indefesa, uma criança indefesa, né? Não tem como se defender uma criança essa idade, né? O sentimento de revolta por se tratar de uma criança, ainda mais quando a violência vem de quem a gente menos espera e que deveria ser quem mais daria proteção a essa criança. Então gera uma indignação, uma revolta bastante grande. A vítima passou por cirurgia e segue internada. O padrasto foi preso suspeito das agressões. Eu acho que a punição tem que ser exemplar, esse tipo de comportamento tem que ser evitado a qualquer custo. 3 dias depois, mais um caso suspeito de violência. Dessa vez na cidade de Lorena. Um bebê de 2 anos de idade morreu após dar entrada no hospital. Exames mostraram que ele tinha várias fraturas pelo corpo. A mãe, uma adolescente de 17 anos, e o padrasto devem prestar depoimento. O promotor de Infância e Juventude de São José afirma que situações como essa são frequentes e atingem diferentes classes sociais. Mas os agressores têm características comuns. Hoje está pouco ligado à questão econômica. Isso acontece em todos os estratos econômicos. Está muito ligado à questão da desagregação familiar, né? O álcool, a droga. É quase que um círculo vicioso, porque olhando para o agressor e para a agressora, você percebe, você vai examinar a situação e você percebe que elas foram vítimas um dia também. Atualmente, 24 crianças com idades entre 0 e 6 anos estão em abrigos. O último recurso usado pela Justiça para proteger o menor. Dados do governo federal mostram que em 2016 foram registrados mais de 17 mil casos de abuso infantil. Somente aqui em São José dos Campos, nos últimos 4 anos, 157 menores foram retirados de suas famílias e levados para abrigos após situações de violência. E mesmo sendo tão alarmantes, esses números representam apenas uma pequena parte da realidade. Ficar atento, né, com mudança de comportamento da criança, então os vizinhos, a própria educação, né? Uma criança que é falante, daqui a pouco ela está quietinha, as marcas de roxo no corpo, né? Então na aula de educação física, por exemplo, você vê a perninha roxa da criança, né? Relatos, desenhos, histórias que são contadas, às vezes fantasiando, então tudo isso vai revelando esse tipo de situação. Nos casos de São José e Lorena, foram os funcionários dos hospitais que desconfiaram e avisaram a polícia. Mas o promotor lembra que qualquer pessoa pode denunciar. Qualquer suspeita é bom comunicar. Então tem o Disque 100, né, que é importante, tem o Conselho Tutelar. Em São José nós temos 2 conselhos tutelares, o Conselho Sul e o Conselho Centro, a Promotoria, a Delegacia da Mulher. São órgãos que você pode ligar, dar a notícia do crime, da suspeita, né, e não precisa nem se identificar, porque isso vai ser apurado, vai ser investigado.